Que semana, hein, senhoras e senhores? Que semana. Mas se o Toffoli pode chamar pessoas para refletir sobre a Terra plana, e calma que se você não sabe do que eu tô falando, mais pra frente você vai entender. Eu também quero chamar aqui uma reflexão importante. Em tempos em que um padre é indiciado por tentativa de golpe por rezar, e quem está falando isso é o Inquérito e o Metrópolis, olha só, deixa eu dar aspas para o trecho da matéria. Na ocasião, o padre foi recebido por Bolsonaro e, diante do espelho d'água da Alvorada, fez uma oração que, na avaliação da Polícia Federal, teria incitado a realização de um golpe de Estado com participação das Forças Armadas. Fecha aspas. Então já sabem, cuidado com o que vocês andam rezando, com o que vocês andam orando. Mas agora falando sério, pesado demais isso aí, né? Mas tá, analisando esse fato, já que o padre foi indiciado por rezar por um golpe, segundo a Polícia Federal, o que vocês acham que aconteceriam comigo? E eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nas minhas palavras agora. Se eu fosse até o Twitter e escrevesse um artigo de título: e se dessem um golpe no Lula? Aí, no meio do artigo, eu tivesse a coragem de dizer que deveríamos imaginar um cenário onde generais chamassem Lula para uma conversa particular e o persuadissem de que seria do interesse de todos que ele renunciasse, dando posse ao vice-presidente, como manda a Constituição. E se eu dissesse que poderíamos passar anos discutindo se isso iria configurar um golpe ou se estaria tudo dentro do jogo de pressões e contrapesos, que é uma parte inafastável da política? E aí, em meu artigo, eu diria que tudo bem, porque o ideal seria os militares não se metendo em política. Mas se fosse para dar um golpe no Lula, você ia aplaudir ou você ia vaiar? E eu até poderia encerrar dizendo que, se eu realmente tivesse escolha, eu gostaria que o Lula fosse neutralizado, e sim, eu usaria essa palavra, neutralizado, pelo caminho constitucional, que seria um impeachment ou uma destituição após uma condenação legal. Mas como eu não tenho essa escolha, porque não tem vírus, não tem general, não tem deputados me ouvindo, e mesmo que tivessem deputados me ouvindo, as rotas ortodoxas demandam meses, período em que as políticas viríferas do presidente Lula nos fariam acumular mais algumas milhares de mortes evitáveis. Então eu encerraria dizendo que eu não sei você, mas eu, em nenhuma hipótese, derramaria uma lágrima pelo Lula. Enfim. Então, se eu escrevesse um artigo desse, você acha que eu seria presa por incitar um golpe de Estado? Eu tenho certeza que eu seria sim. Até por isso, eu nunca faria tal texto. Mas o Hélio Schwartzman, jornalista da Folha, o fez em abril de 2021. Só troca aí Lula por Bolsonaro, porque o resto foram suas exatas palavras. Hélio não foi preso, não foi interrogado, Hélio sequer foi questionado pela imprensa do país. Até porque esse mesmo jornalista já havia feito uma matéria dizendo o porquê eu torço para que Bolsonaro morra. E nada aconteceu. Lembrando que Bolsonaro foi o único que de fato sofreu uma tentativa de arrasta para cima. Então o jornalista faz uma matéria num dos principais jornais do Brasil, dizendo que torcia para a morte do Bolsonaro e nem incitação ao crime ele levou. Nada de discurso de ódio. Porque não se trata de o que se faz, mas quem faz. Eu seria ingênua e levaria todos vocês que me assistem ao erro se eu dissesse que as leis são aplicadas para a direita da mesma forma que são para a esquerda, o que configuraria o Estado democrático de direito real. Mas eu acho que isso aqui é ponto pacífico entre todos que não brigam com a realidade. Pelo menos é assim que eu enxergo as coisas. Afinal, o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos por roubar o país inteiro, tá fazendo vídeo na internet mostrando sua aula de boxe em sua mansão, enquanto a Débora tá presa há mais de um ano porque escreveu com um batom numa estátua. O Felipe Martins não pode usar redes sociais. Na verdade, ele não pode sequer ir na Câmara, a Casa do Povo, para comentar tudo que envolve o seu nome. O cara tá sendo publicamente massacrado pela mídia, pela PF, pelo judiciário, pelos militantes do Lula. Só que ele não pode se defender. Cara, o que eles tanto querem impedir que o Felipe fale? Porque, sério, não fica parecendo que eles estão tentando impedir que o Felipe fale de forma pública de qualquer forma? Então, porque se não for isso, fica muito parecendo. E no meio disso, lemos em todos os jornais sobre o golpe que nunca aconteceu. E tudo bem, o golpe pode não ter acontecido, mas eles tentaram, foram lá ver com os militares e pá. Só que, às vésperas de ser afastada em seu processo de impeachment, a Dilma também consultou o Exército para ver se eles embarcariam num decreto de estado de defesa. Para Dilma,
Nunca deu nada. Ela sofreu impeachment e ainda saiu gritando que sofreu um golpe. Golpe, eu. A mídia, o judiciário, ninguém nunca chamou de golpista por tentar um decreto de estado de defesa e ter consultado o exército para fazê-lo para não ser afastada de seu cargo. Ela nunca sequer foi convidada a depor sobre o assunto. Mas aí agora a PF quer que a gente acredite que o Bolsonaro começou a tramar o golpe em 2019, o ano em que ele tomou posse. E essa é uma história que seria mega conveniente em se fazer colar, já que o inquérito das fake news também foi aberto em 2019 e foi atrás apenas de apoiadores do presidente Bolsonaro. Se essa história pega de tentativa de golpe desde 2019, tá aí uma boa desculpa para se ter aberto tal inquérito de ofício. Vamos dizer que desde lá estavam salvando a democracia e que medidas excepcionais tiveram que ser tomadas para impedir que o golpe acontecesse. Só que tem quase 2 anos que o Bolsonaro saiu da presidência e os inquéritos continuaram, porque me parece que não basta tirar o Bolsonaro do poder e o tornar inelegível para que ele nunca mais volte. É preciso acabar com o bolsonarismo para que essas pessoas tenham medo de apoiá-lo. A impressão que dá é que eles querem matar a ideia. Mas claro, isso é só minha opinião. E esse inquérito do golpe Tabajara, que indiciou 37 pessoas, tem mais de 800 páginas. E é claro que eu tô lendo e separando tudo. E eu juro pra vocês que vocês vão gostar do vídeo especial sobre o assunto, porque conteúdo é o que não falta. Só que no vídeo de hoje, eu vou focar nesse outro ponto aqui da questão. Não basta tirar o Bolsonaro. Precisamos acabar com o bolsonarismo. O problema é que o Lula não tá ajudando. Então, em breve, deve ter uma nova rodada de busca e apreensão, de prisão preventiva. Assim, a mídia não tem que falar de como o Lula tá quebrando o Brasil e o Tachad e a Step sendo coniventes e batendo palminhas. Gravando aqui, ó, meu nome na história. E tá, eu sei que falando assim, esse negócio, cortina de fumaça, parece coisa conspiracionista, né? Mas, menino, nem é. Matéria da Vera Magalhães. Como o governo conseguiu a proeza de tirar o Bolsonaro do foco? Tipo, tava tudo certo, todo mundo deixando a quebradeira do Brasil, escândalo de corrupção, escândalo sobre venda de sentenças no STJ de lado, tava só focando o Bolsonaro. Aí, seu Tachad, como é que você me dá uma dessa? E como eu disse, Gilmar prevê mais indiciamentos em trama golpista e instiga Congresso a barrar militares na política. Ponto 1. Viu? Daqui a pouco eles trazem o golpe Tabajara de volta ao noticiário para abafar o dólar a R$6. Ponto 2. Um ministro da Suprema Corte instiga o Congresso? E tudo bem? Sim, tudo bem. Afinal, estamos assistindo o Supremo mais uma vez legislar. E como ninguém fez nada da primeira vez, na segunda vez, na terceira, não era agora que o Senado faria alguma coisa, não é mesmo? Uma discussão importante, o tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. Já que o Congresso não fez, nós vamos fazer porque o Alexandre disse que a regulação das redes é necessária para a volta à normalidade. Ou seja, pelo que eu entendi, enquanto não regular a internet, as coisas vão continuar do jeito que estão. E se você achou ruim, manda o Congresso regular. O Congresso que tem competência para isso não vai regular, não? Então deixa que a gente faça. Aí depois, só depois, normalidade. E o legal é que ele cita que a regulação das redes trará o fim da impunidade. E é difícil falar isso, sendo que agora há pouco a gente viu o Sérgio Cabral malhando na sua mansão, né? E publicando tudo nas redes sociais. Mas tá, falando da regulação da internet, porque, meu Deus, quanto ódio. E beijo pro jornalista que torceu pro Bolsonaro e de arrasta pra cima. A atual fase do Lula no Brasil é a seguinte. Vai se criar um clima terrível. O Brasil tá há semanas dizendo: Lula, você é o irresponsável com gasto público, isso tá elevando a dívida pública e pressionando os juros. Corta essa bagaça, senão não vai ter lucro de banco que vai te salvar, porque o povo é idiota. Mas só até certo ponto. Então, corte o gasto, Dilma. Apenas corte. Aí o Tachad me aparece na TV por 7 minutos com ares presidenciais para dizer que
Eu sei que a gente precisa cortar gastos, mas a gente vai elevar os gastos. Vai todo mundo ficar feliz com a isenção de imposto de renda e nem vai notar que o dólar vai explodir, que os juros vão subir bastante, que o mundo vai ver o Brasil com desconfiança, enquanto a gente corta benefício de pobre com BPC e INSS, mexe no aumento do salário mínimo de aposentadorias. Mas, obrigado, gente! Vocês são os melhores. O problema é que o mercado já estava desconfiado que o Lula ia fazer isso e o dólar já havia subido na quarta-feira o dia todo. Mas eles estavam querendo dar o benefício da dúvida porque o Lula não podia ser tão burro. Mas sim, ele podia. Após o anúncio do taxade, o dólar explode para mais de R$6, um valor que não foi visto nem na pandemia. E o detalhe é que é esse governo que disse que ia fazer melhor na pandemia. Cara, eu não quero nem pensar no que podia ter acontecido. Obrigada, Bolsonaro. Obrigada, Paulo Guedes. Mas, enfim, nesse momento, o mercado já sinaliza que até o mês que vem, os juros devem subir em pelo menos mais 1%. A inflação não vai gritar, ela vai ficar igual aquele filme de terror que tem um espírito pesado no ombro do cara, no melhor estilo. Eu sei que eu sou aterrorizante, mas eu vou ficar aqui pra sempre. Galera, estimativa de inflação na casa dos 2 dígitos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, ontem o governo abriu o leilão dos papéis da nossa dívida e pela primeira vez no desgoverno, ninguém, zero, nenhuma pessoinha nesse mundo quis comprar. O cara da CNN disse que o que rolou foi tipo o seguinte: foi como se o Taxade tivesse convidado as pessoas para anunciar uma dieta e tivesse servido coxinha. E o mais engraçado é que, depois do caos, o Lula teria dito em áudio que não quer os ministros apresentando novas ideias. No melhor estilo, cala a boca. E, gente, eu tô me apegando aqui nas últimas 48 horas de desgoverno, porque o caos vem desde o ano passado, com as gafes, os deslizes, seus ministros denunciados em esquemas de corrupção, das estatais dando prejuízos bilionários. Mas falar disso fortalece Bolsonaro, então melhor não repercutir. Vamos falar de um golpe que nunca aconteceu e dizer que é o crime mais criminoso do mundo? E o pior que tudo isso foi para anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas a gente nem sabe se isso vai acontecer, porque primeiro, se tudo der certo, só vai valer em 2026. Juro, só 2026. E segundo, tem o Congresso no meio, né, galera? E esse negócio de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai significar que apenas 5% da população vai pagar imposto de renda. Quem tem dinheiro não vai pagar para ver. Quem tem dinheiro vai se mandar. Aliás, tá cheio de artista que mandou o povo tupiniquense fazer o L e viver de amor, mas se mudou para os Estados Unidos para viver com o ódio capitalista do Trump. O Brasil está se tornando um país de pessoas pobres que ficarão mais pobres ainda. E isso, meus amigos, isso é socialismo, pelo fim da desigualdade. Todo mundo pobre igual. Acredite você ou não, há menos de 2 décadas atrás, a Venezuela era um país muito rico. E agora nós entendemos o porquê o Lula tenta tirar a impressão de ser um governo Dilma III. Porque, na verdade, ele é o governo Dilma II. O retorno para a vingança. É a única explicação. O cara realmente quer se vingar do Brasil. A consequência disso é uma baixa popularidade, baixa aprovação, um povo desfazendo o L e pedindo de volta Bolsonaro, que, segundo a última pesquisa, se a eleição fosse hoje, bateria o Lula. E eu tive que comentar tudo isso para chegar nesse comentário do diretor da Quest, que é o Instituto de Pesquisa Lulista, mas que também aparece na Rede Lula praticamente toda semana. Presta atenção no que ele diz. Eu vou além. Acho que a base do governo continua sendo analógica, do ponto de vista da disputa política, enquanto a base da oposição continua sendo digital. E essa disputa digital analógica, ela tem consequências, dado que as pessoas são influenciadas pela opinião de outras, de suas bolhas, né, das suas referências, das suas influências no campo digital. Acho que essa é uma conclusão. A outra, Valdo, é que há duas dinâmicas de disputa, para usar a palavra proibida, a narrativa, né, que é uma dinâmica de guerra contínua, de quem está na luta o tempo inteiro, sem parar, de quem tem essa dinâmica de manter um assunto vivo e engajando para gerar resultados de opinião pública, ou pelo menos para tentar fazê-lo, e o outro lado que faz o inverso, que se mobiliza em alguns momentos, mas rapidamente sai dessa guerrilha, né? São dinâmicas bastante diferentes.
E agora a gente volta lá atrás, onde eu disse que eles queriam não só acabar com o Bolsonaro, eles queriam acabar com o bolsonarismo, que é forte no digital, nas redes. E foi assim, com esse mega contexto necessário, que chegamos à sessão da Suprema Corte que se reuniu para votar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, você sabe quando você ouve alguém dizer que internet não é terra sem lei? Pois é, não é mesmo, porque ela tem um Marco Civil, que é o nome da lei. Só que eu acho que essa lei não agrada para o propósito que se espera. Então vamos mudá-la. Não via Congresso, porque o representante eleito pelo povo entendeu que a sociedade não quer isso, o que por si só já é legislar. Mas para poderes supremos, isso é só um detalhe, isso nem é um problema. Os dois casos usados para embasar a discussão são um perfil falso criado e não removido e um caso de uma página no Orkut. Gente, Orkut. Onde provavelmente alunos criaram para zoar a professora. Porque a empresa provedora da plataforma social Orkut, em que pese devidamente notificada pela hora recorrida, negou-se a retirar do ar o perfil utilizado por inúmeras pessoas para ofender seriamente a honra da professora Leandra, que sofreu um bullying em todo momento em que ingressava na sala de aula, que, basicamente, dentre outras coisas, até para poupar um pouco de constrangimento, ela seria a professora mais chata que existia, usava sempre a mesma calça, teria o cabelo de óleo de cozinha, seria baranga e insuportável, necessitaria comprar um sutiã com enchimento, porque parecia não ter peitos. Essa era a publicação. Eu já aviso, quem irrita isso aí, meu filho, vai direto de tobogã. Então é isso, uma página para zoar uma professora no Orkut, onde o Fux alega que a plataforma foi notificada e mesmo assim não apagou o conteúdo. Mas como toda história tem dois lados, vamos à versão da empresa do que realmente aconteceu, na cara dos ministros. Para pegar o próprio paradigma desse recurso, que é objeto de julgamento nesse momento, falou-se da comunidade no Orkut, eu odeio a então professora. Essas comunidades do Orkut, eu odeio alguma coisa, eram populares, as pessoas faziam de tudo, eu odeio coentro, eu odeio fulano, eu amo fulano, enfim. E evidentemente isso não torna mais louvável ou menos lamentável que alguém se dedique a criar uma comunidade para fazer esse tipo de sátira desagradável em relação a alguém. E, apesar disso, inicialmente foi pedido a liminar para a remoção desse conteúdo. E a liminar foi negada. O juizado especial não deu a liminar, entendendo que inicialmente cabia preservar o conteúdo e depois reapreciaria, se fosse o caso, na sentença. Foi reapreciado em sentença. E em sentença foi ordenada a remoção, que foi prontamente cumprida. Mas, ao mesmo tempo, condenou-se o provedor a uma indenização de R$10 mil. Ou seja, o provedor foi condenado por não ter removido um conteúdo que o próprio Poder Judiciário, no seu primeiro exame, ordenou que não fosse removido. Se até a justiça se confunde sobre a complexidade desses casos, imagina a própria plataforma. E isso deixa escancarado que um assunto complexo não pode ter como juiz uma rede social, e sim uma justiça ao qual nós pagamos muito caro para que exista. E caso não tenha ficado claro até aqui, o artigo 19 diz que as plataformas só serão responsabilizadas pelo conteúdo se não excluírem após ordem judicial. Mas mesmo assim, as plataformas fazem a curadoria dos conteúdos, já que, nesse mesmo julgamento, o YouTube e o TikTok anunciaram que deletaram por iniciativa própria milhões de vídeos por acreditarem que estavam em desconformidade com as políticas das redes, enquanto uma minoria, caso de centenas, chega a ter recurso judicial. Então sim, as plataformas deletam conteúdos e deletam muito, mas não parece ser suficiente, já que... O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as Big Techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender
após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. Vocês entenderam, então, qual é o ponto de tudo isso, né? As redes sociais até tentaram argumentar que apagar conteúdos ou perfis sem a certeza de que aquilo deveria ser feito não eram práticas aceitas pela nossa Constituição. O que as plataformas deveriam fazer nesses casos ao receberem notificações extrajudiciais? Deveriam já ter fiscalizado previamente tais conteúdos? Deveriam tentar colher evidências, abrir uma investigação particular sobre os fatos trazidos nessas notificações extrajudiciais? Deveriam simplesmente atender à notificação extrajudicial, remover o conteúdo para não se sujeitarem a um pedido de indenização? Ou então não remover e aguardar esse pedido de indenização? E notem aqui, excelências, que há um risco de hiperjudicialização em duas frentes. O primeiro, um aumento significativo do número de pedidos judiciais para reativação de conteúdos e um aumento significativo dos pedidos de indenização pelo simples não atendimento a uma notificação extrajudicial. Há também o risco de litigância predatória, que é um ponto de atenção de todo o Poder Judiciário. Por tais razões, respeitosamente, pedimos a vossas excelências o provimento do recurso extraordinário e a fixação da seguinte tese para o tema 533. É incompatível com a Constituição Federal impor aos provedores de aplicação de internet o dever de fiscalização prévia de conteúdos gerados por terceiros. É também incompatível com a Constituição Federal a imputação de responsabilidade civil de forma ampla e irrestrita pelo não atendimento de notificações extrajudiciais para a remoção de conteúdo. Isso sobre remoção de conteúdos, porque sobre a remoção de perfis, nós também tivemos manifestações, no mínimo, interessantes. Uma complementação em relação a isso, infelizmente, com todo o respeito ao que foi dito pelo doutor advogado, as plataformas dificultam e quase ignoram quando você quer retirar um perfil falso seu. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu tenho uns 20 perfis e tenho que ficar correndo atrás. E é tão óbvio para a plataforma que o perfil não é meu, porque o perfil é meu só me criticando. Seria algo surrealista. A plataforma, todas, Facebook, Instagram, eu não vou falar da outra, o Facebook e o Instagram, simplesmente ignoram. É só olhar, dá para ver que não é um perfil. Aqui uma ponderação interessante. A plataforma que o ministro Alexandre não quis dizer o nome é o Twitter, do Elon Musk. O que nessa manifestação do ministro mostra que não tem nada de pessoal ali, hein? Se você ficou com essa sensação, é só impressão sua. Coffee, coffee. Mas sério, isso é muito doido, porque a única plataforma que o ministro não quis citar é a única plataforma que ele realmente tem perfil. E no meio dessa discussão sobre remoção de conteúdo e de perfis na internet sem a necessidade de decisão judicial, eu e minha memória, que só me mete em confusão, nos lembramos desse diálogo entre o juiz auxiliar do ministro Alexandre e o carinha lá do TSE. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E é isso. Eu nem posso continuar daqui porque isso dá cadeia. Na melhor das hipóteses, da remoção de perfil e de conteúdo, por mais que seja um fato. Para finalizar, eu deixo essa pepita de argumento do ministro Toffoli, deixando claro que o que dá like na internet é fake news. A verdade não engaja. Olha só que exemplo bom. Que o que impulsiona as redes sociais são as matérias exatamente de violência, de ódio e de falsidades. Por quê? Se a conversa ali, como na rede, ela é silenciosa, ninguém presta atenção. Ninguém vai dar like, a Terra é redonda. Ninguém vai dar like, isso não vai ter impulsionamento. O que dá like? O mundo é plano. E esse é o nosso ministro da Suprema Corte.
O julgamento foi interrompido após o Toffoli falar e não terminar o seu voto. Mas volta na quarta-feira, onde já sabemos, o Supremo vai exercer a função do Congresso e legislar sobre o tema, porque, como o Barroso disse, eles já esperaram demais. A solução para isso já está aguardando o Alcolumbre pautar lá na CCJ. E se o que o STF quer é que o Congresso legisle sobre o tema, então que o façam. Através de uma emenda, o senador Marcos Rogério acrescentou em um projeto do senador Rogério Marinho o artigo 19 do Marco Civil, onde ele será transformado em PEC, uma emenda à Constituição. Aí pronto, o Congresso legislando sobre o tema. E a única coisa que está faltando é o Alcolumbre pautar essa discussão. E aí, pedir para pressionar os senadores é direito meu ou é atentar contra a vontade da Suprema Corte? Isso é crime, né? Atentar contra a vontade da Suprema Corte? Crime pra caramba. E pra quem fala que a gente só reclama e não traz solução, a solução tá aí. Bora trabalhar, Senado Federal. E para encerrar esse vídeo, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se manifestou sobre o absurdo indiciamento do Marcel Van Hatten e do Cabo Gilberto por falarem mal do delegado da Polícia Federal que conduz os inquéritos do Bolsonaro. Lira aconselhou aos parlamentares não irem depor, além de comunicar que o abuso de poder por parte da instituição, a gloriosa Polícia Federal, será investigada. E é o que eu digo, né? Antes tarde do que muito tarde. E galera, tem muitas cenas nos próximos capítulos, mas como esse vídeo já ficou imenso, eu vou trazer no próximo vídeo. Porque como já dizia um sábio imperador de terras tupiniquenses, de tédio, no Brasil, ninguém morre. E aproveitando sua paciência de ficar até aqui, galera, eu fiquei chocada com as últimas coisas que rolaram nessa última temporada da saga pra salvar a democracia. Oi. Mas como o limão azedo sempre vira uma boa limonada, eu resolvi falar sobre todas essas tretas no vídeo novo que eu gravei pra família. Eu falei tudo que eu queria sem nenhum medo de desagradar a nossa linda democracia. Só que nem tudo são flores e uma coisa triste aconteceu. Cara, eu me dei conta que você tá aqui fora, sem acesso a todos os conteúdos exclusivos dessa família. Você tá perdendo conteúdos divertidos como o Te Barbarizei, uma série super engraçada que eu faço pra te atualizar. Meus documentários exclusivos. O Gabinete do Pop com episódios inéditos do Heróis e Mais. E os vídeos de geopolítica super divertidos do Saindo da Bolha. Todos esses conteúdos estão esperando por você na família Te Atualizei. Você quer continuar aqui fora, confuso com as invencionices dos jornalistas, ou você quer embarcar comigo nessa jornada irritante, mas que não vai nos impedir de rir no final? Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre pra família Te Atualizei. Juntos, você sabe, somos mais fortes. Beijo! Para você que quer financiar o meu trabalho, a minha defesa e agora também o meu ataque, porque pela primeira vez os meus advogados foram acionados para processar e não para responder processo, e parece que o jogo virou, não é mesmo? E em troca, receber conteúdos exclusivos, assina teatualizei.app e entra pra família. Assinando até sábado, você ganha 4 meses na assinatura anual. E pra galera que é assinar o pra sempre, tipo pagar só uma vez e nunca mais, leva esse boné mega opressor para que você possa ser aquele que quer causar tumulto na rodinha da família com a prima petista, sem precisar abrir a boca. Link tá fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Quais as chances do Senado legislar sobre o tema antes da Suprema Corte legislar? Uma pergunta comum em toda democracia relativa pujante. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.